Olá, sejam bem-vindos ao nosso 15º dia. E hoje nós vamos estudar sobre a cobiça, que foi o que fez com que Acã e a família dele não entrasse, né, não continuasse desfrutando da promessa, né? Já tinha visto milagres, caiu nesse pecado em desobediência ao Senhor e com isso ele, a sua família e né, todos os bens dele, os animais, todos foram queimados. Então, hoje nós vamos estudar sobre a cobiça, que é o último dos 10 mandamentos. E a gente quase não fala sobre ele, mas eu quero mostrar para vocês como esse pecado, como a cobiça, hoje ela está tão presente nas nossas vidas. E eu não quero que nem eu, nem a minha família, nem a família de nenhum de vocês venha padecer por causa da cobiça. Então, ontem a gente terminou, né? A gente leu o capítulo 7 e o 8, e aí no capítulo 7, no verso 21, fala assim: ó, Acã tá respondendo, né, para Josué. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, vamos estudar sobre a cobiça. Então, a primeira coisa, lembram lá dos 10 mandamentos? A cobiça é o 10º mandamento. Eu quero ler ele para vocês. Tá lá em Êxodo 20, no verso 17. Êxodo 20, 17. Fala assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, o que é cobiça? Vamos começar definindo o que é cobiça. Então, cobiça é quando a gente deseja algo que Deus não nos deu. Ou quando a gente começa a desprezar algo que Deus deu pra gente. Geralmente eu começo a desejar o que Deus não me deu e automaticamente eu desprezo o que ele me deu. Geralmente essas duas coisas caminham juntas, né? E aí no dicionário fala assim, ó, é um desejo intenso e desordenado por algo que não me pertence. E o foco está no objeto. Eu quero o que não é meu, né? Porque tem uma pequena diferença entre cobiça e inveja. A inveja você está direcionado à pessoa. Você quer que o outro não tenha. Não interessa o que, ele não pode ter. A cobiça que não, você quer o que ele tem. Não sei se vocês conseguiram entender a diferença. E para quem for entrar no Zoom hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa diferença, tá? Mas aqui eu quero me ater à cobiça. E aí, quando eu começo a desejar o que eu não tenho, eu começo a desconfiar da bondade de Deus. Olha só como é sutil. Então, essa cola é sua, eu vi essa cola e eu começo a querer essa cola, mas ela não é minha. Então eu começo a duvidar da bondade de Deus. Por que Deus não me deu essa cola? Por que ele deu só para você e não deu para mim? Ou eu começo a duvidar da capacidade de liderança de Deus. Entendeu? Ah, mas eu não deveria estar recebendo isso aqui. Eu deveria ter outra coisa. Consegue entender como é sutil, como começa devagar? Então, eu começo a cobiçar o que Deus não me deu. Eu começo a não querer mais o que eu tenho. Eu começo a duvidar da bondade de Deus e até da liderança de Deus. Então, nas entrelinhas, eu tô querendo dizer, né? Eu tô ali dizendo, Deus não dá coisas boas, né, para os filhos. Mas não é bem assim, né? E desde quando será que começou essa cobiça? Vocês têm ideia? A cobiça, gente, começou lá em Gênesis. O que Deus falou para Adão e Eva? Olha, aqui ó, tá cheio de árvore. Vocês podem comer quantas vezes quiserem de todas as árvores, exceto dessa aqui. O inimigo foi lá, colocou dúvidas. Ela falou assim: ah, então quer dizer que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Não, a gente pode, só não pode comer dessa. Ou seja, ela começou a desejar a única que ela não podia, com todas aquelas outras, gente, que ela poderia ter comido. E aí ela começou, então tá, é porque, não, mas Deus não quer que vocês comam, porque quando você comer, você vai ser como ele, você vai conhecer o bem e o mal. Então ela começou a duvidar da bondade de Deus, como se Deus estivesse escondendo algo dela, entendeu? Olha como a coisa é sutil, né? E aí, onde entra o problema? Tal da cobiça. Então vocês estão vendo que isso está lá desde do Jardim do Éden. E é o último mandamento, e Deus é muito enfático quando ele fala, olha, não cobiça as coisas, né? Não cobiça o servo, a mulher, a casa, os animais, não cobiça nada. E qual que é o grande problema hoje? Gente,
nós vivemos numa rede social. Nós estamos o dia inteiro recebendo informações de redes sociais. E isso faz o quê? Desperta em nós cobiça. Quer um exemplo? Você está com uma viagem marcada. Aí você vai, por exemplo, viajar, você mora, vamos pegar a minha cidade de Goiânia, e você vai passar suas férias em Curitiba, no sul do país, qualquer região ali. E você tá super feliz que você vai para lá. Você já olhou, já viu o que tem para fazer, tá empolgada, mas de repente você vê aquela blogueira que você segue, que ela tá indo esquiar na Suíça. Ou a sua prima está indo esquiar na Suíça. Ou a mãezinha lá da escola, a amiguinha do seu filho, está indo para Disney. Ou a outra, não sei quem, está indo para Dubai. E aí o que você começa a sentir? Nossa, eu vou só para Curitiba. Nossa, bem que eu podia estar indo, né, para Dubai. Nossa, meu sonho. Mas eu também não vou para Dubai, né? Por quê? Porque aí começa a justificar. Começa, quem dera eu lá. Imagina eu lá nos Alpes suíços esquiando. Nossa, imagina eu na Disney. Entendeu? Você estava você estava satisfeita com a sua viagem para Curitiba ou para o Nordeste. Só que aí você começou a ver outras coisas. E aí fala, o que a Akan fez? Ele viu, aí ele cobiçou e aí ele pegou. Então tudo começa com os nossos olhos. E o que a rede social faz? Ela fica mostrando coisas o tempo inteiro para nós. Você tem uma bolsa que você adora. De repente você vê uma amiga com outra bolsa. Aquela sua bolsa já não é tão bonita mais. Aquela sua bolsa já não te agrada, não te satisfaz mais. Porque você quer a bolsa da outra. E aí você começou a deixar de cuidar da sua. Por quê? Porque a outra que era que você queria agora. Entendeu qual que é o perigo? Como é profundo essa questão da cobiça, principalmente para os nossos dias de hoje. Porque antes, gente, você não tinha acesso, você não tinha noção, você não tinha você não, os outros não eram seus vizinhos tão próximos como é hoje. Então, antes, o círculo seu de amizade era aquele ali, né? A sua vizinha da direita, da esquerda, da frente, as pessoas que você convivia. Agora, hoje, você tem acesso a todo mundo. O mundo, literalmente, a todo o mundo. E aí você vai para blogueiros, você vai para influencers famosas, para todo tipo de gente. E você começa a querer o que não é seu, o que Deus não te deu para esse momento. Então a gente precisa guardar muito o nosso coração para que a gente não cobice. E a cobiça, gente, geralmente começa com o que a gente vê. O que a Akan falou? Eu vi aquelas coisas e aí eu cobicei. O que acontece aqui nas redes sociais? A gente vê e a gente cobiça. E a visão, ela é uma situação assim que não dá para você desver. Eu falo assim, não tem como você desver, né? Às vezes você viu uma coisa sem você querer, essa imagem volta na sua mente. Por isso que é tão sério a questão de acesso de telas para os nossos filhos. Talvez tenha chegado conteúdos pornográficos ali naqueles anúncios entre um desenho e outro, entre um programa e outro, que você nem vê, você nem percebe, porque durou 30 segundos entre uma programação e outra. E aí eles estão tendo acesso a isso. E uma vez que você viu, você não consegue mais ignorar que você não viu. E aí, voltando aqui então para a nossa questão da cobiça, a gente começa a duvidar da bondade de Deus e da liderança de Deus. Por quê? Porque ele deu coisas melhores para os outros e não deu para nós. Por que ele não deu para mim? Por que ele deu para fulano e não está dando para mim também? Deus não é tão bom assim. Aí a gente começa a duvidar da bondade de Deus. A gente começa a duvidar da liderança de Deus porque outra pessoa ganhou algo que a gente queria. E aí eu quero ler com vocês em Colossenses 3. Lá fala assim, ó, vamos abrir a Bíblia. Colossenses 3, 5. Colossenses 3, 5. Deixa eu abrir aqui também. Hoje vai ter muitos textos, tá? Colossenses 3, 5. Ele fala assim, ó. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Olha só aonde a cobiça está comparada e o que ela é, que é idolatria. Aqui em Colossenses ele fala que a cobiça é idolatria. Agora, por que a cobiça é idolatria?
Então, o que que acontece? Eu começo a duvidar da liderança de Deus, né? Porque ele não me deu o que eu acho que eu merecia ter ganhado. E aí eu começo a colocar outra pessoa, ou aquele lugar que era o trono de Deus no meu coração, ele começa a ser ocupado por uma outra situação. Às vezes até por mim mesma, que eu vou querer fazer na força do meu braço aquilo que Deus não está me dando. Então a gente tem que ter muito cuidado. E Satanás, ele lança só uma sementinha, assim como ele fez com a Eva lá no Éden. E aqui, isso, gente, vai em todas as áreas da nossa vida. Pode ser a área dos relacionamentos. Você pode começar a olhar para o marido da outra. E às vezes você olha para o corte do story que ela postou. Muitas vezes aquela foto lá que ela postou do marido tinha tido a maior briga 5 minutos antes, ou teve maior confusão depois, ou aquele presente tão grandioso que ela tá ganhando, você não sabe o que o marido dela fez com ela. Conheço mulheres que o marido compra presentes caríssimos porque ele maltrata ela, porque trai ela, às vezes até bate. E aí compra, depois comprei, tô arrependido, não devia ter feito. E traz presentes caros, bolsas de grife, viagens, etc. Para mostrar que arrependeu. Aí passa 2, 3 meses, tá fazendo a mesma coisa de novo. Mas depois vai chegar outro presente desses. Você não sabe o contexto das histórias. Amém se tiver homens bem-sucedidos que amam as suas esposas e que querem presenteá-las. Amém, glória a Deus, e que todos os homens sejam assim. Mas via de regra, o que a gente recebe via rede social é um recorte mínimo e que a gente não tem noção de toda a situação. Então, às vezes você está querendo aquilo ali que aquela pessoa está vivendo no casamento. Às vezes o seu filho, né? Você vê lá o filho da outra, o menino aprendeu a contar até 10 em chinês e o seu mal dá conta de contar até 10 em português. Aí você olha o da outra lá e você já desmerece o seu. Entendeu? Porque o da outra toca piano, o seu não. Então, por favor, não fique nessas comparações. Às vezes, outra coisa, questão financeira, igual a gente falou, aparência. Gente, às vezes vocês estão querendo um corpo que da outra que nem existe, é tudo Photoshop. É tudo um ângulo, é tudo uma pose. Levanta daqui, levanta de lá, vira daqui, vira de lá, e você tá achando que aquilo ali é real, e você tá desmerecendo o seu corpo, desmerecendo o que Deus te deu. Porque você tá querendo o que é fake no outro, que nem é real no outro, tá? E às vezes objetos, igual eu já falei, né? De maquiagem, casa, bolsa, o que for, né? Joias, o que for. Então, por favor, olhe para o que Deus tem te dado, né? E aqui ele continua, quero que vocês abram também em Tiago 1, 14 e 15, que nós vamos ler. Tiago 1, 14 e 15, ele fala assim, ó. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Aqui nessa versão tá falando de desejo, tem versões que fala cobiça. Então, assim, deixa eu até trocar de versão pra gente ler. Eu acho que é na Almeida Revisada. Deixa eu já trocar aqui, pra eu ler com vocês dessa versão. Ai, aqui eu não vou ter. Acho que na Almeida Revisada que fala isso. Fala assim, ó, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrasada e seduzida. Então, essa cobiça, tendo sido concebida, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, a cobiça, você olha, aí você deseja, vira pecado e esse pecado te leva à morte. Não foi exatamente isso que a gente viu que aconteceu com Acã? Ele viu aqueles objetos, ele cobiçou, ele pegou, e qual foi o final dele? Foi a morte. Foi a morte dele, de toda a família, de tudo que era dele. Então, por exemplo, no casamento, você vê o marido da outra, você cobiça esse marido, aí vem o pecado, que às vezes é o adultério, e vem a morte do casamento, vem a morte da sua família. Então, tudo vai começar nos olhos, no seu olho e depois na cobiça. Mas você tem chance. Olhou, já quebra. Começou a cobiçar, Senhor, a gente vai falar agora sobre o antídoto da cobiça. Para não virar pecado e para não gerar morte na sua casa, na sua família. Então, qual que é o antídoto da cobiça? O contentamento. A gente ser grato, gratidão às coisas que a gente tem, ao contentamento. E eu quero que vocês abram em Hebreus 13, do 5 a 1. Eu queria que vocês depois estivessem anotando essas referências para que vocês pudessem ler na Bíblia de vocês, tá? E meditar sobre o que Deus está falando. Aí ele fala aqui, ó, o verso 5, tá? Desculpa, Hebreus 13, 5. Ele começa aqui, ó. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm,
porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Então, o segredo da cobiça é a gente ter contentamento e gratidão pelas coisas que a gente tem. E olha só para vocês verem, aqui no verso 5 ele já começa a falar do amor ao dinheiro e contente-se com o que tem, mas no verso 4 o contexto é o quê? Sobre o casamento. Né? O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Lembra que aqui no Novo Testamento agora, se você olhar com uma intenção impura, uma pessoa, você já cometeu adultério? Não foi isso que Jesus falou? Então olha só como isso é sério, tá? E aqui eu quero, para a gente caminhar para o final, isso. Então, quando a gente, ao invés da gente ficar o tempo inteiro olhando para o que a gente não tem, por exemplo, você tem seu trabalho, ao invés de você ficar o tempo inteiro buscando um novo trabalho, olhando para o trabalho dos outros, se dedica ao seu trabalho. Faça o melhor que você possa para o seu trabalho prosperar. Se hoje você é uma mulher que fica em casa, que tem o privilégio de cuidar só dos seus filhos, não fica pensando quando você estiver lá fora. Dedique-se para fazer o melhor onde Deus te colocou hoje. A Bíblia fala que Deus vai nos colocar sobre muito, mas para isso a gente precisa ser fiel aonde Ele tem nos colocado, ser fiel no pouco primeiro. Então, seja fiel aonde Deus te colocou nesse momento, tá certo? Porque quando a gente começa a olhar para o que a gente não tem, a gente descarta o que a gente tem. A gente não dá valor no que a gente tem, a gente não cuida do que a gente tem. Então, ao invés da gente ficar olhando para o marido da outra, vamos cuidar do nosso, tá? E aqui, em Colossenses 1,13, esse aqui é um texto que a gente já vai caminhar para o final. Colossenses 1,13, ele fala assim, esse verso é muito lindo. Ele fala assim, ó. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aqui, em outra versão, fala assim, pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, eu quero trazer para vocês a diferença entre império e reino, tá? Porque hoje nós dizemos no reino de Deus. Então, o que é um império? O império era um rei, só que ele não estava contente com o reino, com o reinado dele. Ele começou a querer o reino dos outros. Então ele começou a se tornar um imperador, porque ele tomava à força os outros reinos. E o rei é aquele que governa sobre o que ele herdou. Então o pai dele deu para ele aquele reino, né, que vai passando geralmente de pai para filho, e ele se dedica a cuidar do que ele ganhou. Então ele investe a sua força, os seus talentos, o seu dinheiro, o seu tempo para aquele reino. Ele dedica aquele reino e aquele reino floresce, né? Porque ele está investindo aquilo ali. Eu não tenho como, gente, dedicar todo o meu tempo lá fora, não vai sobrar tempo aqui para dentro. Então, o rei, ele investe aqui no que é dele. E o imperador, ele quer conquistar tudo ao redor. Ele vai tomando à força outros reinos. E o que é o pior? Se você conquistasse um reino só, né? Vamos supor ali para o imperador, se ele conquistasse um reino e ficasse satisfeito, tava ok, mas ele nunca vai ficar. Sabe por quê? Porque a cobiça ela é infinita. Quando você coloca a sua mão no que você queria, aquilo já não tem mais valor. Você começa a querer outra coisa. Outra coisa, outra coisa, outra coisa. Por quê? Quem que é o líder do império das trevas? Quem que é o líder? O órfão dos órfãos, que é Satanás. Então, essa orfandade de Satanás dentro de a gente faz esse buraco de sempre tá faltando, tá faltando, tá faltando, tá faltando. Ao contrário de quando a gente vai pro reino do Filho amado, né? Igual ele coloca aqui, ó, que nos transportou para o reino do seu Filho amado. No reinado do Filho amado, a gente descansa no nosso Pai, porque a gente sabe que Ele nos ama. Nós somos filhos, a gente confia na bondade dEle, a gente confia na liderança dEle. Então, muitas pessoas hoje, elas ficam querendo conquistar o que Deus não deu para elas, o que Deus não chamou elas para isso, e acaba se matando por isso, às vezes até fisicamente, né? Buscando, perseguindo coisas, adoecendo, porque não é para você ir para aquele caminho, o Senhor não tem aquilo ali, mas pela cobiça você quer aquilo. Então, se o Senhor te colocou num lugar, não vai faltar provisão para aquilo que Ele te chamou. Talvez falte porque Ele não te chamou, mas para o que Ele tem para sua vida não vai faltar, porque Deus é um bom Pai. Descanse na bondade dEle, descanse na liderança dEle, tá?
E aí eu só quero pra gente terminar e falar assim, ah, mas aí você, né, tá muito acomodada. Gente, contentamento não é acomodação. Lembra que eu falei do reino? Ele vai investir todo o seu tempo, o seu trabalho, as suas finanças, para que aquele lugar onde Deus deu para ele, aquele lugar floresça, aquele lugar seja o melhor lugar possível. Então, no contentamento, ele não é uma acomodação. Você vai estar contente com o que você ganhou e vai trabalhar muito para que aquilo ali prospere. Então você vai dedicar a sua família, se você tem uma empresa, você vai dedicar a sua empresa. Não é que você vai ser acomodado, mas enquanto o Senhor está com aquilo ali para você, você vai ser fiel naquilo ali, tá? E aí, pra gente fechar, eu quero ler a parábola dos talentos em Mateus 25, porque é muito importante essa parábola para a gente entender esse contexto. Porque a hora que eu estava estudando essa aqui hoje, apesar de ser uma parábola muito conhecida, algo fez assim, ó, na minha mente, ó, deu aquele estalo, né? Ele fala assim, ó, no verso 14, Mateus 25, 14. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a sua capacidade de cada um, com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. Aí depois vai falar que ele voltou e queria ver o que eles fizeram com os talentos. Mas olha só isso aqui. Quem foi que deu os talentos para cada pessoa? Foi o Senhor. Então, o Senhor aqui, né? O Senhor é que nos dá os talentos. Então, ele conhece a capacidade que a gente tem. Talvez hoje eu tô com a capacidade de cuidar de um talento. E se eu for fiel nesse um talento, ele vai me dar 2, depois ele vai me dar 5, ele vai me dar 10. Mas eu preciso ser fiel ao que ele me deu, porque ele vai me cobrar do que ele me deu. Então, o Senhor, ele vai te dando de acordo com o que tem para sua vida naquele momento, naquela estação, e aí ele vai te aperfeiçoando e depois ele, né, ele vai cobrar de você. É isso. Então, comece pela sua família. O que o Senhor tem te dado? A pergunta que eu te faço isso é hoje. Você está cuidando do que Deus te deu? Comece pela sua família. O que mais que Deus tem colocado na sua mão? O que mais? É o seu emprego? Algumas amigas ali para você estar discipulando. Não sei o que o Senhor tem feito na sua vida, mas a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês hoje: você está cuidando do que Deus te deu? Seja fiel no que Deus te deu. Nada tá te faltando, nada te falta. Deus é bom, Deus tem uma liderança perfeita e Ele já te abençoou com tudo o que você precisa para você viver a vida que Ele tem para você hoje, tá? E cumprir tudo o que você precisa cumprir hoje. Lembra disso, gente. Não te falta nada. Você não tem nada. Se você não tem, não é para você ter hoje. E aquilo que você tem é porque Deus te deu hoje. E com o que você tem, você tem que parar e falar assim: Senhor, eu tenho isso. O que o Senhor quer que eu faça com isso? E o Senhor vai te dar a direção do que é para você fazer com isso. E aí, com aquilo ali, vai aumentando, o seu reino vai crescendo, o seu reino vai expandindo. Por quê? Porque você investe nele, porque você cuida dele. Você não está preocupada com o que está lá fora. Você está olhando para o que Deus te deu, olhando para o que Deus te deu. Então, para a gente encerrar, eu quero te dizer que Deus é bom, que Deus é o seu Pai e Ele já deu tudo o que você precisa para viver hoje. O que Deus te deu hoje, né? Olha bem o que está nas suas mãos. Para de olhar para o que Ele deu para o outro e olhe para o que Ele deu para você. Eu quero declarar na minha vida, declarar na sua vida, que nós sejamos hoje, em nome de Jesus, curados de toda insatisfação crônica, porque essa insatisfação da cobiça, ela não tem fim, ela é uma insatisfação crônica. Que nós sejamos curados disso hoje, em nome de Jesus. Que nós sejamos completamente tomados pelo contentamento, por gratidão a tudo que Deus já nos deu. Em nome de Jesus hoje, que nós possamos tirar os nossos olhos do que Deus não nos deu. E nós vamos agarrar com toda a força, alegria, contentamento e gratidão a tudo que Deus já nos deu. Em nome de Jesus. Porque nós não vamos cometer o que Acã, cometeu, o pecado que Acã cometeu. Já estava lá passando por milagre, vencido batalha e morrer e não desfrutar do que Deus tinha para a vida dele, para a família dele, porque nós vamos desfrutar de tudo o que o Senhor tem na terra. Eu adoro uma frase do meu marido fala assim, ó: eu não quero nada que Deus não tenha para mim, mas eu também não abro mão de
tudo que Deus tem para minha vida. Ou seja, eu não quero nada do que Deus está dando para os outros, e ser Deus com os outros, mas eu também não abro mão de receber tudo que Deus tem para minha vida, né? Para nossa casa, para nossa família. Eu declaro isso sobre a vida de vocês hoje, em nome de Jesus. Amém.